Oi, gente. Boa noite mais uma vez. Nós estamos começando a nossa live da semana. Hoje o nosso tema, a gente vai tratar sobre discipulado. Se você tem interesse, já pode começar a colocar os seus comentários. A gente vai estar seguindo. A gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas vai dar certo, tá certo? Hoje, só para recapitular, a nossa série, até agora, nós temos tratado sobre princípio ou forma, ou princípios e formas. Nós temos aproveitado esse tempo de pandemia para conversar sobre as questões a respeito de parar um pouco e refletir o que tem sido, quais são os princípios que devemos manter e aproveitar esse tempo de pausa e refletir em formas que podem ser alteradas, podem ser revisitadas, reestudadas. Né? Nós já falamos sobre templo, já falamos sobre ensino na igreja, o ensino bíblico, e hoje a gente vai falar sobre discipulado. O nosso convidado hoje, além de já termos de volta o pastor Márcio Antunes, que nos alegra mais uma vez, e ele estará conosco agora como também participante, o nosso convidado de hoje é o pastor Luiz Santos. Até um pouco estranho chamar ele de pastor, nós fizemos a nossa formação ministerial juntos, né? É muito bom ver que depois de todo esse tempo a gente ainda continua no ministério pela graça de Deus, né? Só a graça de Deus para nos manter firmes mesmo. Se você que está assistindo tiver algum comentário, tiver alguma pergunta, pode colocar que a gente vai, à medida do possível, deixar você, vai trazer o seu comentário e discutir aquilo que você vai perguntar ou comentar. Mas, Luiz, boa noite. Coloca aí, fala aí um pouquinho sobre você, ou o que você está fazendo, quais são os seus desafios. Olá, pessoal, tudo bem? Um alô para todo mundo aí. Obrigado, Eliezer, amigo já de alguns anos já, quase 20 anos aí de amizade, isso é bom. Prazer também te falar com o Márcio, que já esteve aí nas lives passadas, e o Jefferson e o Danilo, conhecendo recentemente, mas é bom estar com vocês aqui nessa mesa, ainda aqui online, né? Mas é um prazer a todos vocês, um saluto da Itália. Sou o pastor Luiz, casado com a Sara, já há 15 anos, temos uma filhinha, Ana Lídia. Essa é a melhor parte da minha história, certamente, depois que Cristo me alcançou, né? E sou pastor já há 15 anos também, mesmo tempo de casado, mesmo tempo de pastor. Fui pastor em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, aí por 10 anos. E depois disso, então, o Senhor nos trouxe para cá, para a Itália, para começar a desenvolver um trabalho aqui também, né? Plantação de igreja e treinamento de líderes também. Então, resumidamente, é um pouquinho aquilo que a gente tem feito. Estamos aqui em Roma, na cidade de Roma, já começamos uma igreja aqui, fundamos uma igreja, Chiesa Mosaico, e temos uma média de 25 a 30 pessoas que frequentam a nossa igreja. Certamente, para outras realidades, esse é um pequeno grupo que se reúne nas casas, né? Dependendo de onde que a gente está falando, mas a realidade europeia, a realidade de Itália, é uma igreja já com, como é que eu posso dizer, tem o seu valor e tem a sua expressão, ter esse número frequentando. Então é isso um pouquinho, resumidamente. Vai ser um prazer estar com vocês aí durante todo esse tempo. Espero que seja um tempo de reflexão, mas também de forma muito, falando de princípio e forma, de uma forma mais leve ou ligeira, como a gente diz por aqui. Ô Luiz, eu estou muito feliz aqui da sua presença aqui com a gente, e eu tenho algumas perguntas que o Eliezer passou aqui para mim um roteiro, eu não li o roteiro. Então, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude. Amém. E Eliezer me fecha aí se eu estiver começando a falar de outra coisa aí. Mas falando da linguiça lá de Bragança Paulista. Bragança Paulista, como que foi essa
essa saída aí de Bragança, né? Assim, você sai de um contexto do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Taubaté, não é tão longe ali de Bragança. E como que é isso? Sair de um contexto desse, do interior paulista, e ir para a Itália e falando esse italiano aí nojento que você está falando aí, essa coisa toda aí, leggero, parará, mozzarella, pizza. Exato. A minha esposa, a descendência dela é italiana, é Piccini. E o meu sonho agora, vou fazer 20 anos de casado, 25, era realmente ir para a Itália. Eu pensei em 2 lugares para ir. Eu pensei de ir para a China e para a Itália. Então, né, pelo coronavírus, você já vê que passarei aqui, né? Vai ser por aí mesmo. Passarei essa festa aqui na quarentena. Mas fala um pouquinho, assim, essa experiência aí de ir para a Itália, essa chegada. Vamos lá. Na verdade, eu não sou do interior. Eu sou do litoral de São Paulo, eu sou natural de Santos. Mas morei a vida inteira no Guarujá, lá no litoral de São Paulo, né? E a minha igreja lá... Que lugar do Guarujá? Que lugar do Guarujá que você morou ali? Eu morei no Itapema. Itapema, eu conheço ali. Eu morei ali em Santos por 6 anos, ali perto da Balsa. Então... Exato. Minha mãe mora ali até hoje. Na ponta da praia. Exato. Governador minha mãe Fernando frequenta Costa. a igreja minha mãe frequenta a igreja da Ponta da Praia. Nossa. Então, assim, a minha realidade lá no Guarujá é uma igreja, primeira igreja batista de Itapema, Guarujá, é uma igreja, assim, completou, inclusive nesse domingo, 61 anos de história, e nessa história tem uma vivência de missionária muito forte, né? Então, de lá, por exemplo, talvez os irmãos conheçam, Humberto Aragão saiu de lá, foi a primeira geração de pastores, que é líder da OM, enfim, envolvido com missões. Hoje está na Igreja do Morumbi, em São Paulo. Depois, a outra geração foi a geração do Adilson, Adilson Santos, que hoje é, inclusive, o diretor executivo da Convenção Paulista. Da Convenção Paulista e também da Ordem dos Pastores, né, do Brasil. E depois eu sou de uma... Aí depois teve outros, e eu sou de uma 4ª geração de pastores formados ali. Enfim, é uma realidade onde missões, a igreja sempre respirou missões por todo esse tempo. Então, eu fui formado nesse ambiente. Fui estudar, e depois do meu 4º ano, tive um convite para ir para Bragança, trabalhar na igreja que era um professor meu, professor nosso, né? Meio do Eliezer. E para lá fui, e me casei, uma semana depois estava lá, e vivi 10 anos. Bragança Paulista, como interior de São Paulo de maneira geral, existem várias colônias de italianos, né? E Bragança Paulista não fica distante disso. Tinha uma grande colônia de italianos lá, e a nossa igreja lá, então, decidimos adotar um missionário na Itália, por essa ligação étnica, enfim, nós queríamos investir em missões, e começamos a adotar o missionário. E esse missionário, em 2010, ele veio em nossa igreja nos visitar, nós queríamos estreitar relacionamento, não apenas dar uma oferta, mas realmente interagir com o missionário, né? Cuidar também do missionário. E ele me desafiou a passar um tempo, conhecer a realidade lá, ajudá-lo e tudo mais. Foi assim que em outubro de 2010 eu vim para a Itália com a minha esposa para ajudá-lo e conhecer a realidade aqui, né? E ter esse contato do pastor e com o missionário. E quando nós chegamos aqui, nós vimos a realidade espiritual da Itália, né? Então, conheci famílias que viajavam 80 quilômetros para frequentar a igreja mais perto, ou seja, 80 para lá, 80 para cá, 160 quilômetros, coisa assim. Uma realidade que eu nunca vivi, nunca experimentei, nem imaginava que existia, de ouvir falar, mas quando a gente viu na pele, isso impactou bastante a gente, e tantas outras situações, pouquíssimas igrejas e tudo mais. Voltamos, depois de um mês, voltamos para a realidade, e aquilo muito forte no coração, e eu fiquei orando, falei, Deus, será que é isso? Eu sempre tive o desejo de ir para o campo missionário, mas decidi ser pastor primeiro, até para consolidar o casamento, o ministério e tudo mais, para depois ir para o campo. E quando voltei, eu orei, falei, Deus, será que é isso? Se for isso, confirma no meu coração e confirma no da minha esposa, né? Porque eu não vou sozinho. E por 6 meses não falei nada para ela, fiquei orando até para entender se era fogo de palha mesmo ou não. E depois de 6 meses, não aguentando mais, eu compartilhei com ela. E ela falou, então é de Deus. Eu falei, mas como assim? Como de Deus? Por quê?
E ela falou, porque há 6 meses eu estou fazendo a mesma coisa, né? Orando para ver se é isso, para que Deus colocasse no teu coração. Então, Deus, ao mesmo tempo, trabalhou no meu coração e no dela. E aí nós começamos a dar passos para isso. Conversamos com outro pastor, conversamos com a igreja depois de um tempo. E em 2015 que nós viemos, então, para cá, para desenvolver um trabalho, plantar igrejas e treinar líderes. Então, resumidamente, foi assim que Deus nos trouxe para cá. Mas desde o início, desde a minha infância, adolescência, a minha mãe que conta, eu não lembro dessa parte, né? Mas minha mãe disse que aquela pergunta que faz para a criança, o que você quer ser quando crescer? E eu sempre disse que queria ser pastor ou missionário. Né? E então isso sempre, a minha formação toda foi no ambiente missionário. Então por isso que, mas no início eu decidi ser pastor até para consolidar muita coisa. Né? Tem as diferenças culturais, mas igreja é igreja em qualquer lugar do mundo, né? Sim, depois eu vou perguntar mais alguma coisa sobre essa peculiaridade cultural aí. Mas eu, quando era criança, eu queria ser flanelinha, de ajudar a limpar carro. Eu achava que aquilo ali era um modelo mais lindo. Assim, eu olhava para aquilo, meu pai lutava comigo. Né? Graças a Deus que a oração, Deus ouviu a oração do meu pai. Nada contra os flanelinhas, né? Sim. Mas, Luiz, me conta aí, como é que foi, aproveitando essa pergunta do Jefferson, como é que houve muita diferença cultural que você sentiu? A gente fala assim que a língua é parecida, mas na realidade não é. Você precisa estudar realmente. Conta como é que o italiano, como é que é a aceitação dele para o estrangeiro e, no caso, para o obreiro, o ministro estrangeiro? Sim. Ótima pergunta. Essa vai ser. Vamos ver se eu consigo resumir, né? Mas, enfim, a diferença é muito grande. A língua, sim, tem aqueles cognatos, palavras parecidas, mas, assim, a língua é uma expressão cultural, né? É a expressão do povo, das pessoas, né? Então, você não necessariamente domina a língua, você conhece a cultura, né? Então, para você dominar mesmo a língua, você tem que entender mais a cultura, né? Então, foi interessante que Deus nos providenciou, inclusive, na época de preparação. Por 4 meses, nós estudamos, antes de vir, com um professor italiano que nos ensinou mais cultura do que língua. Isso foi muito interessante para nós, né? Enfim, o italiano, assim, a cultura é muito diversificada, é muito diferente daquilo que eu jamais tinha enfrentado. O italiano é muito provincial, dividido por regiões, assim. Italiano se considera italiano fora da Itália, mas aqui no italiano cada um se considera da sua região, ou seja, quem é napolitano se considera napolitano, quem é da Toscana é toscana, quem é romagnolo é romagnolo, e assim por diante. Até um parênteses, uma experiência que eu tive num carro, indo para uma conferência, estávamos em 2 brasileiros, tinham 2 italianos e uma inglesa, e nós estávamos indo para uma conferência. E no meio disso, um dos italianos falou, nossa, nós estamos num carro internacional, temos 2 brasileiros, uma inglesa, um napolitano e um romagnolo. Então, ele não falou 2 italianos, ele falou um romagnolo e um napolitano, porque essa é a identidade do italiano, eles são regionais, a cultura local, isso é muito forte. E até hoje ainda tem os dialetos, então se fala os dialetos, aqui em Roma fala o romano, lá na Romanha o romagnolo, o napolitano, tem o italiano, mas fala-se muito ainda dialetos, e principalmente o pessoal mais velho tem o dialeto. Então, uma cultura muito rica, muito vasta, muito antiga, e que tem raízes profundas, e a sua cosmovisão é recheada de tudo isso, né? Então, para o italiano entender um missionário, um pastor, um obreiro, né, que vem para cá, para a Itália, para fazer alguma coisa, isso causa assim uma estranheza no início, até porque o entendimento é que não precisa. Aqui é a origem de tudo, né? Pelo menos da ideia do cristianismo, porque para eles o cristianismo é só a Igreja Católica, né? Então, é muito forte isso. E no início, foi muito difícil entender, mas a partir do momento que a gente começou a aprofundar um pouco mais na cultura, entender quem é o italiano, como ele pensa, a maneira de raciocinar, até mesmo entender a história da igreja. Foi bom que eu tive que revisitar muita coisa de história da igreja, os pais da igreja e tudo mais, para começar a fazer pontos, para ver inclusive as incoerências, as inconsistências naquilo que se pensa aqui da cultura. Então, um processo que ainda estou aqui há 5 anos, não posso dizer que já superei, longe disso,
eu ainda estou no processo de me aprofundar cada vez mais na cultura, para que o ministério seja cada vez mais eficaz, né? Então, resumidamente, mas há diferenças gigantescas de cultura, de pensamento, o jeito de viver, o jeito de pensar, a definições de palavras. Uma das coisas que eu tenho feito, inclusive nas maneiras, a forma que eu tenho para pregar hoje, é redefinir palavras. Eu quase não uso mais aquelas palavras, definições teológicas que nós temos, né? Sacrifício vicário, justificação e tudo mais. Eu tento colocar isso no corpo do texto daquilo que eu estou falando, até para que eu saiba realmente que aquilo que eu estou dizendo é aquilo que ele está ouvindo. Porque quando eu usava essas palavras, justificação, eu estava dizendo uma coisa, mas a definição de quem estava me ouvindo era outra, né? E eles balançavam a cabeça, não é isso mesmo. Eu falei, puxa, que bom, tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo comigo. Na verdade, ele estava pensando uma outra coisa e que era totalmente o contrário daquilo que eu gostaria de dizer. Então, essa redefinição de palavras, entendendo a cultura, ajudou bastante. Legal. Vou pedir minha contra-regra aqui, um pouquinho d'água, por favor. Agora, falando nesse ponto aí, que você falou que eu achei interessante, você falou de pontes. Você pode citar uma ponte aí que foi assim, porque a sua igreja é uma igreja, a igreja que você pastoreia é uma igreja de italianos. Não são brasileiros, imigrantes, são italianos. Temos brasileiros também, romenos, mas uma igreja italiana. E qual foi uma das pontes que você identificou que fez aquele link entre, para o italiano entender a mensagem do evangelho, que a mensagem do evangelho está acima da cultura, ou é diferente, é a parte, é algo que, o que eu quero dizer é que você não precisa ser ocidental para ser cristão. Ótimo. Vamos lá. Vou confessar para você que no início eu patinei bastante, porque vinha já com um histórico e até com, ainda que pequena, experiência de 10 anos de pastoreio, até a vivência em igreja evangélica, cresci, né? Pela graça de Deus, praticamente no meio da igreja. Então você vem com aquela ideia já formada, né? Uma cosmovisão formada, imaginando que aquela ideia ministerial e de apresentar o evangelho, as verdades de Cristo, elas são supraculturais, sim, mas eu imaginava que a forma, e até usando uma das palavras das nossas lives, né, a forma seria a mesma, né? Então eu tive que aprender a fazer de fato essa diferenciação. O princípio é o mesmo. Então o evangelho, a salvação em Cristo e tudo mais, a centralidade de Cristo, mas a forma que eu apresento isso, eu tive que reaprender a entender e fazer pontos de conexão. Então, uma das coisas que, para mim, tem me ajudado é, por exemplo, buscar as coisas que nós temos em comum. E eu digo isso no catolicismo, principalmente aquele forte, né? Que nós temos aqui, estou em Roma, né? Na esquina do Vaticano. Então, encontrar as pontes, os pontos em comum que nós temos. Então, e eu uso uma frase, né? Que até o Eliezer me pediu para compartilhar. Eu vejo que, acima de tudo, eu preciso não apenas ter um conteúdo a ser dito. Principalmente no mundo de hoje, eu preciso primeiro conquistar o direito de ser ouvido. E para eu conquistar o direito de ser ouvido, eu preciso primeiro entender e falar. Por exemplo, vou usar um exemplo de Paulo, né? Paulo em Atenas, lá, Atos 17. Quando ele começou a pregar o evangelho, alguns falaram, quem é esse daí? Esse cara aí é meio bêbado, né? Tá falando, o que ele está falando? Pregação de bêbado. E aí o texto vai narrar e diz que Paulo, então, circulou a cidade e encontrou ídolos, né? E alguns monumentos e tudo mais. E aí ele pegou um daqueles, aquele Deus desconhecido, e falou, vejo que vocês são religiosos. Aí o pessoal de Atenas falou, agora sim, Paulo, você está falando a nossa língua. Agora sim, porque antes você estava falando desse evangelho, Cristo ressurreto, um negócio meio doido. Mas agora você está falando que, não, realmente a gente que bom, vamos te ouvir agora, o que mais tem para dizer? Aí falou do Deus desconhecido, fez aquela ponte e falou, esse Deus vocês não conhecem, mas eu vou lhes apresentar. E ele voltou ao mesmo conteúdo de sempre. Mas a forma, a abordagem, né, foi a partir de pontos da cultura.
Então, isso tem sido importante para mim. Então, lido Paz da Igreja, um dia, depois de um culto, eu sempre abro para perguntas, né? Principalmente no início, agora nem tanto, porque o grupo aumentou, mas no início abria muito para perguntas, e teve um que perguntou, olha, isso é interessante no livro que eu li de Erasmo de Roterdã, e começou a falar, eu falei, uau, ainda bem que eu estava nesse processo de reler algumas coisas, eu tinha lido exatamente aquele trecho, e aí foi interessante. Então, eu comecei a usar esses pontos em comum, de João Calvino, de Agostinho e de tantos outros, que nós temos coisas em comum, e isso tem facilitado bastante. E aí, a partir daí, eu conquistei o direito de ser ouvido, porque eles falaram, opa, você está falando uma linguagem que eu conheço, está falando de assuntos, de personagens que nós temos em comum e que eu sei da história. Opa, legal, vou te ouvir. E aí, nisso daí, eu começo a colocar incoerências, né? E eu tenho usado pouco a palavra assim, fazer diferença. Eu estou falando agora, mas algo que eu não faço, né? É falar de igreja católica e igreja evangélica. Eu não falo isso. Eu tenho usado muito a expressão tradição. Na tradição cristã, e isso aí ele se identifica. Ele se identificou. Na tradição cristã é assim, mas aí eu começo a trazer na história as dissidências, as divisões, as incoerências. Mas aí, quando eu falei tradição, e principalmente católico no italiano, a tradição para ele é tudo. Tradição para ele é tudo. Tradição cultural, tradição religiosa, tradição familiar, tradição de nome, enfim, de tudo, né? Então, uso essas pontes e, a partir daí, nessa experiência, inclusive, de Paulo, né, um modelo que eu tenho usado, trazer essas pontes em comum e trazer o evangelho, sim, que aí, sim, nesse momento, se torna relevante, né, para quem está ouvindo. Sim, sim. Pastor Márcio, Danilo, vocês têm alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Olha só, eu queria até, nesse ponto que ele falou sobre a questão da tradição, né? Eu me lembro que uma vez eu estava com um grupo lá indo a Israel, eu estava subindo o Monte Sinai e conversando com o guia egípcio, mas ele morou no Brasil, e nós começamos a falar sobre o islamismo e cristianismo, e depois de um longo tempo, que eu disse que eu não era católico, eu criei uma confusão na cabeça dele tremenda, porque ele não entendeu. Né? Ele falou assim, mas como? Como você é cristão e não é católico? Né? Então eu estou pegando essa deixa aqui pelo que você falou, né? Essa percepção, para que um missionário, né? De um outro país, de uma outra cultura, para falar do cristianismo no berço, né? Vamos dizer assim, pelo menos culturalmente falando, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você tem sido aceito, né? Enquanto um pastor estrangeiro? Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em Málaga, lá no sul da Espanha, eu fui tentar evangelizar uma senhora numa loja e, rapaz, ela riu de mim. Isso foi no ano 2000, já tem 20 anos. Ela falou assim, na época ela falou assim, vocês pobres lá do terceiro mundo, vocês precisam disso, mas nós não. A ideia do eurocentrismo, né, e tal. Aí, como é que é isso aí na Itália, especificamente em Roma, né, que você está realmente no olho do furacão nesse aspecto, né? Exato, né? Exato. Como é que você tem sido assim a sua aceitação, o espaço para você trabalhar aí com a sua igreja? Olha, assim, pelo fato de a igreja aqui romana, né, ela é muito forte, ela é muito grande, ela tem um poder gigantesco, uma posição diante da sociedade, uma voz diante da sociedade muito grande. Então, e hoje, assim, a realidade evangélica aqui na Itália, nós ainda estamos chegando ali para arredondar em 1% da população, né? Então, digamos, dentro daquela classificação missiológica, talvez nós entraríamos como um povo não alcançado, né? Porque dentro da classificação missiológica, até 2% é um povo não alcançado. Muitos países da Europa não entram pelo fato de ter sido já cristianizado no passado, e aí criaram-se uma nova classificação de países pós-cristãos, né? Então, pelo fato de a nossa representatividade na sociedade ser tão pequena, a gente não causa, por enquanto, problemas, né? Então, questão de aceitação, problemas, perseguição, digo para você, lógico,
tem mais algo político na coisa, principalmente na região norte da Itália, mais do que religioso, né? Então não causa a gente ainda não causa um incômodo, entre aspas, né? E vice-versa, né? Não tem. Então a questão de aceitação é mais das pessoas. No início, sim, tem uma rejeição grande, né? Pelo fato, ainda logo que eu lancei a página do Facebook da igreja, muitos comentários, né? Vocês são hereges, aquela coisa toda, né? Pessoal que é mais carola, digamos assim, né? Muitos comentários, mas assim, não tem causado muito alvoroço, até porque no início eu pensei bastante como fazer e eu decidi não colocar, por enquanto, ainda que no nome oficial tenha Igreja Evangélica, né? Chiesa Evangélica, ainda não coloquei, então eu tenho colocado Chiesa Mosaico, e isso tem chamado a atenção das pessoas. Chiesa, isso é uma coisa, igreja é uma coisa interessante. E as pessoas vêm nesse sentido entender o que é igreja. Quando eu me apresento, no início eu me apresentava como pastor, você trabalha onde? Trabalho na igreja. E eu percebi que isso causava, de fato, uma rejeição grande. Porque as pessoas, infelizmente, você tem aqueles que amam a igreja e você tem aquela metade que odeia a igreja e rejeita de qualquer forma. Pelo fato da igreja, eles consideram a igreja um sistema de poder, de manipulação, de dinheiro e tudo mais, né? Então, quando eu falava que lá trabalhava na igreja, é isso que você falou. Eles colocam você já dentro daquele pacote da igreja romana. Então você faz parte desse esquema de manipulação, de poder. Então, eu vi que isso afastava um pouco. Então, tenho me apresentado como... aqui eu sou missionário. Então, missionário, as pessoas têm a ideia de que é somente o lado social. Então, oficialmente, eu estou na Itália como missionário. Então, me apresento assim também. E me apresento onde se trabalha, numa comunidade. E o pessoal acha lindo. Ai, que lindo, né? Então, você fala que é missionário e trabalha numa comunidade, o pessoal acha lindo, né? Mas isso me dá a oportunidade de continuar um diálogo, né? É aí que eu começo a falar, olha, mas é uma comunidade cristã. Aí eu falo, uau, que maravilha, mas que comunidade cristã é essa? Aí a pessoa realmente está com aquele interesse sincero e de conhecer, é aí que eu entro no X da questão das diferenças, né? Mas no início eu não tenho me apresentado tão subitamente igreja e pastor, até mesmo por causa do entendimento, né? Ainda muitos hoje me chamam de pré, padre, né? Ou pároco, alguma coisa assim. Acham estranho porque eu sou casado e tenho filho, né? Eu falei, que bom que na sua igreja pode casar. Então, isso causa até um motivo de curiosidade para as pessoas. E alguns, por todos esses escândalos que a gente sabe, pelo fato de ver isso, ver minha família, gente caminhando, se dando bem, conhecendo a nossa família, isso tem causado um bom impacto para as pessoas. Você é casado, veja sua família, que bom. A gente deveria adotar a mesma coisa, né, do que ter esses escândalos, né? Que bom. E tem gente que já veio na minha igreja por causa disso, por causa da nossa família, pelo fato de eu ser casado. Então, colegas de escola da minha filha. Interessante. Um padre progressista, né? Exato. Alguns pensam talvez isso ainda. Ô Luiz, a gente está 28 minutos aqui conversando sobre esses detalhes da Itália, porque realmente é novo, né? É interessante. Sim. Isso. A gente ouve falar alguma coisa de Portugal, da Espanha, e brasileiros, principalmente. Itália, a gente não tem, às vezes, muitas vezes informações sobre projetos missionários ali. Talvez essa seja essa curiosidade. Talvez se fôssemos abrir para perguntas externas aí, acho que teria milhões de perguntas nessa linha. Existe uma... Então, você está dizendo que o diálogo interreligioso, estar na mesa com padres e pastor, isso é algo difícil de acontecer? O diálogo interreligioso dentro da... Por enquanto, sim. Coisa que aqui em Portugal, por exemplo, já se tem um pouco mais acontecendo, também não é nada, não se acha em toda a esquina, mas talvez aí seja mais difícil, né? Sim. Recentemente, por exemplo, para citar um exemplo claro, saiu um livro de um estudo dos próximos... Roma 2030. Isso falando do ambiente romano, né?
Então, na ideia do livro, dos estudiosos, filósofos, socialistas, economistas, enfim, se juntaram para pensar um pouquinho o que será Roma daqui a 10 anos, né? Roma 2030. E nesse estudo, até mostro aqui para vocês, se for possível ver a capa, né? Nesse estudo, então, trabalha-se uma ideia de como será Roma, então, daqui a 10 anos. E quando se trabalha várias áreas, economicamente, culturalmente, área de trabalho, enfim, o sistema de transporte, vias, enfim, todas as áreas. E uma delas, o aspecto estudado foi também a religião. E foi colocado, interessante que a maneira que foi abordado as outras, a parte da igreja romana, né? A parte, assim, foi considerada assim, de pouca relevância. Então, nós somos classificados com pouca relevância e como que daqui a 10 anos a gente não vai trazer nenhum impacto para Roma que seja digno de um estudo, de uma preocupação, de uma análise profunda, né? Então, esse diálogo ainda está longe, não sei, longe talvez eu tenho pouco conteúdo para dizer, seria longe, né? Mas pelo menos hoje eu não vejo uma possibilidade disso acontecer em pouco tempo, né? Esse diálogo, essa conversa e tudo mais, né? Por conta de que a maneira que nos observam somos irrelevantes. Colocam-se, sim, os muçulmanos num patamar grande de relevância, de diálogo, mas a parte desses dois, não existe nenhuma outra, né? A gente tem visto algumas coisas, né, a Itália, muitos chineses, né, dentro da Itália, muçulmanos, a gente vê uma pluralidade cultural muito grande. Esse é o livro. Domênico De Masi, Roma 2030. O destino da capital no próximo futuro, não no futuro próximo. Sim, eu, inclusive, comprei o livro para entender, né, como é que está sendo estudado e pensado Roma, né? E isso tem mobilizado até nós, como rede de pastores aqui e missionários em Roma, numa tentativa de dar uma... nós estudamos o livro também, lemos o livro, com o desejo, a intenção de entender como nós também podemos lançar projetos pensando Roma 2030 numa perspectiva do Evangelho, né? Então, estamos também trabalhando nesse sentido, tem sido interessante. Uma coisa que a gente pode, talvez, aí, você nos ajudar futuramente aí, com informações, essas informações são relevantes para a igreja brasileira, para a igreja portuguesa, para a igreja, para a gente ter uma ideia dessas necessidades e até mesmo em função do preparo, daquilo que você compartilhou e das necessidades. Que tipo de missionário, qual o perfil que se encaixa mais para a realidade, né? Talvez esse seja um assunto aí interessante aí para a gente ter uma outra live para falar dessas questões técnicas. Eu acho que é muito relevante isso. Eu acho que dentro do tema que foi falado, antes da gente entrar no tema aí, o Eliezer está aí com as perguntas aí para nos direcionar. Mas assim, para quem está nos assistindo, esse RIM que está escrito aí na telinha aí é o Hikma International Ministry. A nossa organização, ela tem como objetivo nós não somos uma agência missionária, mas o nosso objetivo é, junto com a igreja global, né? Usa-se muito o termo hoje aí, glocal, a gente começou a conversar sobre isso, o cristão glocal, né? O Global Theology, a teologia do cristão que tem que servir tanto no local, né? Como também a igreja ao redor do mundo, né? Essa mente do cristão glocal. Mas a ideia é, junto com a igreja, o Hikma quer tem atuado entre os povos de pouco acesso ao evangelho para encorajar e ajudar na capacitação de cristãos desses contextos, né? De pouco acesso ao evangelho. Não necessariamente geográfico, né? Que hoje a gente sabe que existem cristãos aí, cristãos aí em ambientes de pouco acesso ao evangelho, em que ele precisa
de ser capacitado para alcançar o seu próprio povo e também outros povos, né? E dentro da Europa mesmo, aqui recentemente recebemos sudaneses aqui na igreja que nós estamos aqui a frequentar, e a gente vê essa necessidade desses sudaneses serem capacitados para que eles falam árabe, para que eles possam ser capacitados para alcançar os árabes dentro da realidade europeia. Acredito que aí na Itália também, eu tenho amigos trabalhando com árabes aí na Itália, na região de Roma, diz que é uma quantidade muito grande. Então, o Hikma, essa é a proposta. Então, você que está nos assistindo aí, que você ore pelo projeto, e a gente quer caminhar com a igreja. E a igreja, junto com a igreja, a gente poder impactar aí, sentar com os irmãos nesses ambientes e poder encorajá-los a continuar na fé e também equipá-los, né? Então, Eliezer, você está aí com a... Então, voltando aqui ao nosso ponto, tudo que você, Luiz, compartilhou até agora tem muito a ver com o tema da nossa live de hoje. Certamente. Porque está linkado se eu entendi direito, o evangelismo de praça, o evangelismo de porta em porta, aquela receita de bolo de evangelismo, 4 leis espirituais que nós aprendemos no Brasil não funciona aí. Uhum. Então, o que me chamou muito a atenção a questão que você falou, do você primeiro conquistar o direito de ser ouvido para então você poder falar, para então você mostrar o seu conteúdo. Né? Então, já que vamos começar agora um pouco a falar sobre discipulado e o que é discipulado. Então, essa é a primeira pergunta. Eu queria ouvir não só de você, Luiz, mas de todo mundo, né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Primeira coisa, fazer uma definição. O que é discipulado? Isso já ajuda bastante a direcionar a nossa conversa. Sim. Quem começa? Eu começo? Claro. Vamos lá. O Danilo está sem som, né? Danilo, você me ouve, Danilo? Eu tive alguns problemas técnicos aqui hoje, mas eu estou de volta, acredito eu. Está de volta. O Eliezer também, você está ouvindo o Eliezer já? Eu finalmente estou ouvindo o Eliezer. Eu antes achei que era algo pessoal, sabe? Mas não, de fato era um problema técnico. Então, graças a Deus era um problema técnico. Não descarta essa outra possibilidade. Não é a pecinha. Geralmente é a pecinha que fica de frente para o computador. O problema geralmente é uma pecinha. Então, agora acho que voltamos ao normal. Estou ouvindo bem. Amém. Ótimo. Muito bom. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que discipulados, fomos olhar uma definição clássica e indo direto ao ponto. Discipulado não tem como fugir da seguinte ideia, do fazer discípulo, né? Então, discipulado é fazer discípulo. Lógico que a gente tem formas, mas acho que o princípio basilar é esse, é fazer discípulo. E aí, como isso vai acontecer, de que maneiras, eu acho que aí são outras análises, né? Mas o fazer discípulo, acho que esse é o básico, e a gente não tem como fugir disso, né? E não necessariamente colocar isso como estudo formal ou estudo informal, e a gente pode pensar isso depois. Mas o discípulo está acima de todas as coisas. Não necessariamente eu falar, né? Como muita gente classifica, o falar de Jesus vai muito além disso, porque Jesus nos chamou para fazer discípulo. Ele não falou, saiam por aí e falem de mim. Não, ele vão por todo mundo e façam discípulos, né? Ensinando a guardar o que eu vos ordenei, mas façam discípulos, né? Então, vai além do apenas o anúncio, que nem você falou, aquele anúncio de massa, né? Eu posso anunciar de massa, mas não necessariamente eu fiz discípulo, né? Então, pensar no discipulado, eu acho que esse é o básico, né? Não sei se os outros colegas aí, o que pensam, né? Danilo, o que você acha disso? Sim, isso eu vou tentar emendar o que eu penso com uma pergunta, que seria direcionada para o Luiz, mas sintam-se à vontade para também interagir. Bom, já entrando nesse tema do discipulado, com a questão da definição, né? Como a gente faz esse comparativo diante da situação atual, essa forma
esse formato antigo, se podemos dizer assim, do discipulado, que eu prefiro chamar o formato bíblico, né, a definição bíblica do que é o próprio discipulado, pegando o exemplo de Jesus, né, que é o nosso principal modelo de fazer discípulos, e tentar fazer essa diferença entre pastorear e fazer discípulos, né, porque Jesus, de fato, ele pastoreou 12, mas ele não discipulou os 12, ele discipulou 3, né? Os 3 eram colados com ele tinham 3 que tinham um relacionamento muito mais íntimo com ele e conheciam muito mais essa parte mais íntima de Cristo que os demais, que os próprios demais. Então, pensando nessa forma antiga de discipulado, que é o exemplo que a gente tem, né? E diante dessa realidade atual, que inclui esse formato digital, onde nós já tínhamos modelos, né, de discipulado, 5, 10, 15, 25 passos para fazer um discípulo, todo esse pensamento nosso ocidental sistemático, né, de eu tenho que fazer um discípulo, então eu tenho que seguir cada passo desse modelo, desse manual. A pergunta seria como nós, não só como pastores e líderes, mas o discipulado é para todos, né? O chamado é para todos, como o Luiz acabou de dizer, não é só para os pastores e líderes. Diante dessa situação e esse formato digital que está mais forte agora, como nós conseguiríamos, olhando para esse modelo antigo, no bom sentido, né? O modelo de Cristo, do modelo discipulador de Jesus, como a gente consegue utilizar essas ferramentas digitais, não como modelo, né? não como forma, mas como princípio, para que nós consigamos, ainda assim, seguir fazendo discípulos, ainda que de longe, né? Fisicamente, porque esse cenário ele pode acabar daqui a 2 meses, ele pode acabar daqui a 4 meses, ou ele pode acabar daqui a 2, 3 anos. Nós, de fato, não sabemos. Sim. Então, qual seria esse equilíbrio diante desse cenário que nós estamos aí agora, né? Ótimo. Boa pergunta, Danilo. Eu tenho assim, uma das definições até que eu uso bastante para discipulado, até para explicar de maneira prática, né? Eu uso de maneira até didática, né? Uso dois Is, né? Primeiro é instrução e imitação, né? Então tem a parte da instrução, onde sim você vai, como Jesus falou, né? Ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a parte da instrução, da admoestação, do conselho, de todas as formas todos esses verbos, né, que nós temos nas escrituras que falam sobre esse 1 a 1 ou mais de pessoas, né? Então isso pode ser de forma pública, isso pode ser no individual, isso pode ser de forma formal, pode ser informal, no particular, enfim. Mas essa parte da instrução ela existe porque há um conteúdo, né, a ser no discipulado. O discipulado tem um conteúdo que é ensinar todas as coisas que Cristo ordenou. Então, essa parte da instrução. Mas não dá para eliminar também a parte da imitação. Então, o discipulado, a instrução, ela vem também na forma com que você vive, né? Então, aquela coerência do conteúdo à prática, do falar e viver. Então, porque se você demonstra uma incoerência, o seu conteúdo é questionado, né? Então, a gente vê isso muito claramente em Jesus. Aliás, o modelo perfeito de um discipulado é o de Cristo, onde ele não apenas instruiu, mas ele inclusive, depois passou isso de tal forma da imitação, que, inclusive, depois isso foi dito por Paulo, né? Olha, imitem a mim porque eu estou imitando a Cristo, né? Então, essa faceta do discipulado, essas duas facetas devem existir, eu creio. E aí, nesse mundo digital que a gente vive hoje, o mundo online, né? Há, sim, possibilidades de você continuar fazendo instrução,
de várias formas. Acho que uma das formas que a gente está fazendo é essa agora, por exemplo. É um momento de instrução, de reflexão. Eu acho que isso é possível. Talvez a parte da imitação ela seja um pouco mais reduzida, limitada, porque não há possibilidade das pessoas, ainda que a parte dessa pandemia, mesmo antes, ela não é tão fácil, né? Dessa parte imitação. Você também tem que se permitir ser conhecido para que o discipulado verdadeiro aconteça, né? Então, caminhar junto e tudo mais. Por isso eu digo que outra palavra que eu uso nisso tudo para os nossos dias é ser intencional. Eu não creio que o discipulado ele acontece naturalmente. Não, eu preciso aprender que isso tem que ser intencional. Eu preciso, de maneira intencional, pensar de que maneira eu posso discipular alguém, ou seja, instruir e permitir que a pessoa possa me ver. Isso não quer dizer que eu vou mostrar somente as minhas qualidades, não, inclusive mostrar as minhas fraquezas, porque na fraqueza a gente também ensina, porque na fraqueza eu demonstro que quando eu sou fraco eu sou forte, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, em Cristo é possível fazer. Então, eu creio que a instrução e a imitação, elas são primordiais no discipulado, mas eu acho que entra um outro I, que principalmente nos nossos dias, ela é necessária, se faz necessário, a intencionalidade. Então, temos que pensar e criar forma de maneira intencional de criar possibilidade do discipulado. Não vou dizer nem o ambiente do discipulado, mas a possibilidade do discipulado, né? Então, por exemplo, online, nesse momento com a igreja aqui, temos reunido, temos o momento da instrução, mas como é que eu faço o momento da imitação, de ver aquela outra frase, né, que ajuda, o vida na vida? Como é que isso vai acontecer se ela não conseguir ver minha vida, se eu não conseguir ver a vida do outro? Então, isso limita um pouco nesse momento digital, e a gente vai ter que criar e ter criatividade para criar forma onde isso aconteça também, né? No compartilhar, no abrir um pouco mais as nossas conversas, que não seja apenas a instrução online, mas que haja o espaço para o compartilhar. Porque aí no compartilhar a gente vai ver de fato as necessidades e aonde está chegando isso no coração da pessoa, né? E aí você abre espaço para imitação, que eu acho que aí, mas tem que ser intencional, porque senão a gente vai ficar só na instrução e aí perde esse outro lado que eu acho importantíssimo e vital, né? No discipulado. Agora, Luiz, pegando isso que você falou, me surgiu uma dúvida aqui, à medida que você falou. O que é que vem primeiro no sentido do que é o gatilho inicial para começar o processo de discipulado? A instrução ou a imitação? Olha, não querendo, eu não gosto muito de usar jargão, mas tem algumas que ajudam de vez em quando, né? Acho que a sua pergunta é igual àquela: qual a asa do avião é mais importante, a direita ou a esquerda? Uhum. Eu acho que as duas. Eu não tenho como dizer para você em que medida uma é maior do que a outra. Eu acho que as duas têm que caminhar juntas e ter espaço. Eu acho que o grande problema nosso é que por muitos anos a gente caiu no aspecto ou houve gerações, momentos, né? Ou se caiu mais na imitação, caminha comigo, anda comigo e ser perfeito, né? Aquela coisa do carregar a mala, vou andar junto e tudo mais, vou carregar o livro do pastor, vou para lá, o do meu líder, meu discipulador, e depois caiu-se para o outro lado apenas para instrução, né? E eu acho que é uma grande perda e, no meu ponto de vista, um grande equívoco achar que uma tem um poder maior do que o outro. Quando a gente vê Jesus, a gente não vê nenhum dos dois sendo mais forte, né? Ele usa os dois contemporaneamente. Enquanto ele está andando, ele está instruindo, e ele está caminhando junto, ele está demonstrando. Então, eu acho que as duas. Usando a ilustração do avião, para mim, as duas. Não, mas o que vem primeiro? Entendeu? Deixa eu refazer minha pergunta. Eu gostei desse comentário, ele é importante. E o que eu queria pensar era assim: o que foi que em mim despertou para aceitar ser discipulado por alguém? O que foi que despertou em mim para eu aceitar ser discipulado pela pessoa que me discipulou? Foi a instrução ou foi a imitação? Boa pergunta. Eu não sei se, olhando primeiro do ponto de vista do discipulador, tem gente que acha que discipular é só quem é convertido.
Eu acho que o discipulado pode começar com qualquer pessoa, ainda que ela não seja convertida. E no meio do caminho, isso eu creio que pode vir a acontecer. Então, a partir do momento que você começa a discipular a pessoa, ela nem sabe que ela está sendo discipulada. Mas ao momento que você está instruindo, você está se permitindo ser conhecido, e esse processo acontece, e a pessoa, o discipulando, né? Acho que é isso, né, que fala, né? O discipulando o outro lado, né? Que está sendo discipulado. Eu acho que ele não necessariamente no início ele tem a consciência de que ele está sendo discipulado. Agora, lógico, tem já cristãos mais maduros que olha para a sua caminhada de fé cristã e vê que falta alguma coisa, e ele procura alguém para discipulá-lo. Aí acho que é outra, aí é uma outra dinâmica, né? Eu estou procurando alguém para ser o meu discipulador. Eu teve alguns momentos na minha vida que eu procurei pessoas que eu gostaria de caminhar junto, porque eu entendi que eu precisava crescer, aprender em todas as áreas da vida, coisas práticas, e eu gostaria de aprender. Então, eu julguei pessoas, eu olhei pessoas maduras, que onde eu vi não apenas conteúdo, mas eu vi coerência na prática de vida. Isso não quer dizer que eu vi pessoas perfeitas, mas eu vi uma busca de realmente viver aquilo que estava se propondo a ensinar. E eu falei, puxa, eu acho que é isso aí que eu quero. Então, eu acho que a coerência, quando a pessoa vê coerência, quando a pessoa busca, né, alguém, o discipulando busca um discipulador, quando ela vê coerência, isso deixa ela mais livre para ela dizer, uau, acho que é por esse caminho aqui, essa pessoa então desperta em mim uma confiança para que eu seja discipulado, né? Mas eu também vejo que muitas vezes você pode discipular alguém, uma pessoa está sendo discipulada sem consciência de que isso está acontecendo, né? Eu tenho feito bastante aqui. Estou já discipulando pessoas, elas não fazem ideia de que estão sendo discipuladas, mas eu estou discipulando, caminhando, instruindo de maneiras informais, e às vezes mostrando a minha vida, convidando para vir para minha casa, um jantar, uma refeição, conhecer, e assim você vai tendo esse relacionamento. Ela nem sabe, mas ela está sendo discipulada. Eu acho que o conceito, o tempo tem passado, você entra lá no Amazon ou em outros canais aí, outros sites, e quando você põe discipulado, você vê ainda muitas das linhas trabalhando nisso que você falou, achando que a instrução vai fazer o camarada crescer na relação com Cristo, relação na sua amplitude, né? Então, acho que nós estamos colocando muita ênfase ainda na parte da instrução e querendo do camarada mudanças de caráter e cobrando dele, talvez até sendo cruel na forma de cobrança. E você mencionou esses 3 Is aí que você usou, a imitação e a intenção, né? A semana passada, o pastor Uziel, lá de Vitória, da Igreja Batista da Praia do Canto, nós comentamos um pouco sobre isso, e ele falou um pouco sobre isso. Quando você fala dessa intencionalidade aqui, o pastor Uziel, ele mencionou que é importante para que, nesse processo do discipulado, para que a pessoa cresça, você gerar dinâmicas, essas práticas na caminhada, para que ele menciona, se não me engano, foi a dinâmica experiencial, espiritual, instrução faz parte, sim, mas ele não é todo o processo. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem errado, né? E aí você vê essa dificuldade de você ter. E aí, quando na minha dissertação mesmo, eu trabalhei a questão de discipulado, mas num contexto árabe. E quando a gente conversa com pessoas de outros mundos, a resposta é muito parecida, Luiz. Não temos discipulado, ou não temos discipulado, ou o discipulado que fazemos ele é instrucional, e aí tem o caso dele ser instrucional e um pacote de uma outra cosmovisão. Exato. E eu venho de um outro mundo e vou com material prontinho, só traduzo para o italiano, só traduzo para o italiano e jogo ali,
e quero também esperar transformação e outras coisas na vida do camarada, e a coisa patina e não vem, né? Você tem visto aí na Itália, como tem sido nesses 5 anos aí, nesse processo, essa primeira etapa aí, essa importância, a preocupação das igrejas com relação a um discipulado italiano, se assim eu posso dizer. Excelente, olha, excelente, Jefferson. É um drama isso, eu acho que não é só um drama italiano, né, que eu tenho visto, mas eu acho que de maneira geral, essa tentativa de sistematizar o discipulado e criar um modelo, né, um modelão, e que ele vai servir para qualquer lugar, né? E não é assim, né? E de fato, aliás, eu confesso que eu errei nisso no início do meu ministério aqui também, porque eu pensei, só você. Ninguém mais errou, só você. Eu falei, vou traduzir algumas coisas, eu conheço alguns materiais que são muito bons, vou traduzir, vai ser ótimo, né? Mas a linguagem, a forma de pensar, de raciocínio é outra, né? Até ontem, conversando com um amigo que está em Portugal, pastor aí, missionário, falando, por exemplo, o sermão, né? Esse aqui é o N. Gruden em árabe, traduzido. Olha aí. Quer dizer, no contexto, né, não é muito árabe, né? O N. Gruden, ele é um bom livro, gosto muito dele, mas ele não é árabe, né? Não é árabe. E aí ontem, falando até essa coisa a gente fala-se muito nos dias de hoje, né, principalmente no Ocidente, e igreja com raízes americanas e tudo mais, né, que bastante no Brasil existe, nada contra, mas só uma reflexão, mas fala-se muito do sermão expositivo, né? Então, a expor. Eu sou totalmente a favor de expor as escrituras, mas vou dar um exemplo. A maneira que o italiano ouve, essa maneira sistemática, pragmática, 3 pontos, captação, frase de transição, e a expor o ponto, conclusão. E esse não é o jeito italiano de se expressar e de entender. O italiano é no discurso, e eu tenho aprendido isso cada vez mais, e tem sido uma reflexão para mim, um aprendizado constante. O italiano, ele gosta de seguir um raciocínio. Então, hoje eu tenho adotado mais um método de fazer o quê? A dialética, né? Tentar fazer um discurso onde eu vou desenvolver a minha tese e vou chegar a uma conclusão. Por exemplo, dizer para um italiano o tema da mensagem antes de começar, hoje nós vamos falar fé em tempos de crise. É o título do nosso sermão. Para o italiano não funciona isso. Você vai desenvolver o pensamento e, quem sabe, a última frase do seu sermão vai ser o tema. Isso nos leva à conclusão que precisamos ter fé em tempos de crise. Então, você vê, é uma forma totalmente diferente. Então, esse entendimento que nasce a partir da cultura, e você tentar trazer o evangelho a partir da cultura, e entender que a cultura ela tem o seu valor, e isso é relevante demais. Você vai ter, aí aquela coisa que eu falei, né? Você conquista o direito de ser ouvido, porque você entendeu a maneira de raciocinar daquelas pessoas com quem você está trabalhando, né? E eu acho que a instrução sem a imitação, né, o avião meio penso, né, você tem a possibilidade muito grande de trabalhar mais um lado legalista da sua mensagem do que mais baseado no evangelho redentivo. Porque quando você leva só a instrução, ou seja, é só isso aqui, eu aprendi, memorizei, consegui, tá, eu tenho agora o acesso à minha prática da vida cristã individual, sozinha, a parte de Cristo. Ou seja, se eu dominar esse conteúdo da instrução, eu estou bem. Então, é difícil isso, porque você não levou a outra prática. Porque a prática, a imitação, vai demonstrar que a gente não consegue, que a gente é falha, porque a gente não consegue levar adiante aquilo que a gente gostaria e aquilo que a gente prega. E aí que é a relevância do evangelho. É falar, você não consegue, mas em Cristo, Cristo fez isso por nós, e quando nós depositamos a nossa fé nele, que ele que foi perfeito, ele conseguiu, a gente pode ter acesso a vitórias, né, na nossa caminhada de fé. A gente vai ter os nossos percalços, mas o evangelho vai ser cada vez mais relevante, né? Então eu vejo que esse discipulado da instrução, ele tende muito mais a um legalismo, porque ele eliminou a prática de vida. Porque quando eu instruo, e eu estou instruindo, e eu mostro, olha, mas vamos orar aqui, gente, porque, olha,
eu estou falando isso para vocês, mas eu ainda não consigo viver isso aqui 100%. Eu também tenho as minhas falhas. Opa, você se identificou com as pessoas se identificaram e falaram, há esperança. Porque às vezes isso aqui eu nunca vou conseguir viver. As pessoas desanimam, né? Então, acho que a instrução sem a imitação, ela leva muito para legalismo. E o outro lado também, só imitação, sem instrução, vá por uma vida, uma liberal, né? Acho que muito liberal. O que importa a vida, a gente se entende, a gente não consegue mesmo, né? Então vamos viver assim que Jesus ama e tudo mais, né? Não, mas tem a instrução que nos leva a ter um padrão. E a gente vamos nos esforçar pela graça de Cristo, mas temos um padrão. Então, acho que o equilíbrio dessas duas coisas nos ajuda a nos manter no Evangelho. Acho que uma instrução leva a legalismo. Só a imitação leva a um liberalismo, né? Que está valendo tudo, que Deus é amor, né? Legal. Eu queria ouvir do Márcio e do Danilo, que são também pastores, o que é que vocês pensam sobre discipulado, e se tiver alguma pergunta relacionada ao que o Luiz falou, que eu creio que foi muito pertinente, eu acho que nós precisávamos discutir um pouco mais até sobre isso, né? O que é que vocês acham a respeito do que é discipulado e não como, né? Mas vou dizer como fazer esse processo de discipulado, né? Sim. Olha só, a minha leitura, né, ouvindo o Luiz falar e também pela vivência ministerial, eu acho o grande entrave do discipulado, pelo menos na nossa realidade brasileira, é que nós fomos ensinados e habituados a termos manuais para tudo. Tem um manual. Então você tem que conhecer o manual, ensinar o manual, e isso tem muito da mente muito, e não é uma crítica, é só uma reflexão muito empacotada, né, da americana, né? E também dessa nossa origem cristã, que é uma origem cultural católica, de hierarquização. Então, quando você perguntou, Eliezer, como é que a pessoa ela começa a ser discipulado como? Por aquilo que alguém ensina ou por aquilo que alguém faz? A hierarquização nos fez pensar que sempre alguém, para nos discipular, ele tem que ter conquistado algumas coisas, né? Sob o ponto de vista bíblico, espiritual. Então, é por isso que ele tem lá quase que um professor de discipulado, uma classe de discipulado, e tem alguém ali que aparentemente ele está num patamar um pouco mais elevado. E, em contrapartida, essa ideia de a gente ter só instrução, a instrução é importante, mas se a gente for ver, Jesus não tinha manual. Jesus instruía, e foi aí, óbvio, né, o mestre dos mestres, mas Jesus instruía ele instruía de uma forma vivencial. Por exemplo, por que Jesus usava as parábolas? As parábolas eram instrução e eram experienciais também, né? Quer dizer, então, mas nós temos uma formação, e eu tiro por mim, que nos coloca um pouco em crise. Eu pedalo, eu gosto muito de pedalar. Eu comecei intencionalmente a fazer um discipulado com o irmão, pedalando. E a gente saía às 5 horas da manhã, aí e pedala, depende da época, né? Quando está menos gordinho, você pedala mais. Então, 40, 50 quilômetros e tal. Aí você imagina, você parar numa roça. Isso pro gordinho? 40, 50 pro gordinho? Rapaz, eu não ia mais nessa igreja, mas nunca mais. Eu continuava no catolicismo. Aí você imagina, você para num lugar cansado, intencionalmente, né, para trabalhar um discipulado, aí você tira um manual, né, ou tira uma lição, uma revistinha. Só que eu comecei a fazer esse discipulado informal, com uma instrução, aliando a instrução, a vivência, e eu tive uma crise tremenda. Eu pensei, eu estou fazendo errado. Porque, afinal de contas, eu não estou aqui com um manualzinho prontinho aqui. Como é que esse camarada vai saber, né, o próximo passo, a próxima lição,
Como é que ele vai memorizar? Eu não dei nada para ele memorizar e tal. Então, a minha visão, e eu estou vendo você falar, Luiz, é que é esse distanciamento que há entre instrução e vivência. Aí está o grande elo perdido do discipulado. Eu disse, acho que no primeiro encontro nosso, né, que a igreja, eu percebo que a igreja brasileira, eu tiro pela minha, né, pela qual sou pastor, ela não é discipulada e por isso não é discipuladora. Mas como qualquer outra igreja tem manual para tudo. Então, eu entendo assim, não importa se começa pela instrução ou pela vivência, né? Não é esse o fator, né? Essas duas coisas precisam andar juntas com a mesma importância que tem as duas asas do avião. Uhum. E aí a minha impressão, eu posso estar equivocado na nossa realidade. Parece que a asa da instrução, para nós, ela tem uma importância e um peso muito maior. E é por isso que a gente não consegue ver um desenvolvimento do discípulo de uma forma eficaz na sua vida, né? No seu dia a dia, para que ele dê frutos. Porque ele ouve, aprende por informação, mas tem muito pouco de vivência. E discipular, a gente estava começando a definir discipulado, o Luiz definiu discipulado, e fazer discípulos, né? É nossa missão, mas isso tem que ser vida na vida. Uhum. Caminhar junto, andar junto. E andando junto é possível instruir e é possível compartilhar, né? Experiência. Na minha visão, a pedra no nosso sapato é essa aí. Hierarquização, muito, muito manual e pouca simplicidade. Olha que coisa linda. Quem discipulava assim, instruindo, falando do reino de Deus, contando uma parábola de algo muito próximo à realidade dos seus discípulos. Sim. Eu acho que se não tivesse a intencionalidade que o Luiz falou, que é uma forma eu acho que essa intencionalidade ajuda nesse processo, até porque a vida é corrida. A vida é corrida, o camarada vai para a igreja, então ele vai para a sala de discipulado. Uhum. E aí, para a sala de discipulado, a gente já põe um tique lá dizendo que estamos caminhando com o menino, estamos caminhando com ele ali. E aí, só domingo que vem, a gente vem para a sala de novo, mas a vida é corrida. Então, não é essa caminhada lado a lado. E, então, se a gente não criar um processo, esse modelo intencional que a gente está discutindo aqui, realmente, nós transformamos um bom membro de igreja. Uhum. Vai ser um excelente membro de igreja. Né? Então, e não um discípulo, foi o que o Márcio falou. A igreja, a gente está pagando o preço disso aí. Se não discipulou, né? Uhum. Eu compartilho de algumas coisas que o Luiz mencionou, e nisso eu colocaria também como fator importante do discipulado o fator comunicação. E nisso eu entro no fator comunicação no contexto de culturas diferentes, né? No caso do Luiz, ele pastoreia uma igreja de italianos, que é uma cultura muito diferente da nossa cultura brasileira. Falo como brasileiro, né? Similaridades sempre vão existir, mas ainda assim a comunicação ela é um fator chave, né? Por exemplo, o meu exemplo aqui, a igreja onde eu sirvo como pastor, uma igreja de hispanos, uma cultura específica de hispanos, sem generalizar os hispanos, que é um universo muito amplo, né? Uhum. O primeiro obstáculo que eu enfrentei, sem dúvida alguma, começando a pastorear essa igreja, foi o fator comunicação. Eu precisava aprender a me comunicar com eles
na língua deles. E isso não é só o idioma, tem outras coisas, né? Cultura. Não basta somente falar o idioma. Tem muitas outras coisas que você está se comunicando ali e o processo de discipulado, ele tem tudo a ver com a comunicação, né? Nós estamos constantemente nos comunicando. Então, o que já é um desafio muito grande sendo feito na nossa própria cultura, fazendo com brasileiros, né? Esse fator comunicação foi um obstáculo, e continua, claro, né? Os obstáculos, eles sempre estão presentes nessa caminhada. Mas a comunicação, você desenvolver formas de se comunicar de uma maneira em que esse contexto específico, primeiro, te aceita, né? Como o Luiz mencionou e o Eliezer também, você ter o direito de ser ouvido por essa cultura. Esse processo ele pode ser rápido, ele pode ser demorado, mas ele precisa acontecer, né? Ele precisa acontecer. Você precisa ser ouvido e se comunicar de uma maneira muito compreensível pelo outro lado. O que tem acontecido no nosso contexto aqui, muito os modelos, né, que o Eliezer e o Jefferson, que estudaram aqui no Southwest, vão entender o que eu estou falando no quesito, e de nenhuma forma, criticando esse modelo americano, que funciona na cultura americana, né, que tem o seu valor na cultura americana. Mas essa transição de você trazer todos esses métodos e tentar aplicar ali, a mensagem, por exemplo, essa questão de você não ter, você tem o seu outline, você tem os seus 3 pontos, você tem a transição, não funciona, né? No nosso contexto aqui, é um contexto de comunicação oral, e isso nós precisamos de cenários, né? As parábolas de Jesus. Você coloca as pessoas naquele cenário, e dentro daquele cenário nós começamos a refletir, né? O que a gente pode aprender disso daqui? De uma maneira muito prática. Então, o discipulado, o que tem acontecido aqui, pela misericórdia de Deus, na nossa igreja, tem sido isso. Primeiro, a comunicação. Nós temos tentado nos comunicar melhor uns com os outros, né? E eu comecei intencionalmente, não como método, a me aproximar de cinco irmãos ali da nossa igreja. E nós começamos a conviver de uma forma bem mais pessoal do que o contexto geral, né? E foi muito interessante, porque depois aí de talvez uns 3 ou 4 meses, né, disso acontecendo constantemente, eu comecei a observar que 2 deles já estavam começando a fazer isso com outra pessoa, de uma maneira muito natural, sem o método. Claro que os princípios que a gente aprende, né? Isso é o que nos guia, né? Isso é o que nos leva a pensar de forma criativa. E eu vejo o discipulado, a criatividade no discipulado, ela tem um fator fundamental, né? Porque nós precisamos ser criativos. Tem coisas que eu tenho feito aqui que eu normalmente até nem gosto de fazer. Aprendi a gostar de fazer. Você ter o abrir mão, né? Essa descentralização do eu, para que o outro possa crescer comigo. E eu vejo tudo isso como parte dessa comunicação. Enquanto a comunicação não for bem estabelecida, enquanto a comunicação não for algo bem claro e natural entre o discipulador e o discipulado, ou discipulando, qualquer método de discipulado ele se faz mais difícil, né? Porque não existe assimilação sem comunicação, e isso precisa ser uma via de mão dupla e não mão única, né? Isso aí que você falou, Danilo, me lembrou de algo aí. O Eliezer já vai estar migrando aí para o final da nossa conversa aí, mas me lembrou de um discípulo no Senegal
em que a gente estava discipulando ele, e aí um dia eu conto toda a história dele, chama de Bani Pui. Ele é missionário em Gâmbia. E logo no início eu estava caminhando com ele e falei para ele, de Bani, hora para nós viajarmos. Tínhamos 4 horas de viagem, mais 2 horas de charrete para chegar no vilarejo. E aí eu falei, de Bani, hora para a gente, para nossa viagem. E aí o que ele entendeu foi o seguinte, ore toda a viagem. E o de Bani Pui foi 6 horas quietinho. Eu achei estranho que o de Bani estava com algum problema. E aí eu falei, de Bani, o que você ficou em silêncio aí? Não, pastor, o senhor falou para estar orando. Eu falei assim, ô meu amigo, era para orar só para a viagem. Então, uma brincadeira, mas no fundo, esses ruídos, em outra cultura, realmente ela é assim. Ô, Luiz, eu não tenho jeito de desligar o seu vídeo aí, sem perguntar uma coisa que qual é o principal, dentro dessa experiência sua, qual é o principal, de algumas coisas aí, qual é o principal erro que nós estamos cometendo como missionários indo para a Itália? Qual seria aquele top do top? Olha, eu acho que não só a Itália, eu acho que isso de maneira geral. Há muita paixão, mas falta preparo. Aquele avião, né? Qual que as duas alas são mais importantes para o missionário hoje, né? O preparo, a paixão, as duas coisas. E eu vejo que falta preparo. As pessoas estão com muita paixão, às vezes vão assim, querem salvar o mundo do dia para a noite, assim, entendeu de Deus isso hoje, amanhã elas querem já estar no campo e já querem chegar aqui destruindo. Sem fazer isso que o Danilo falou, de entender a cosmovisão de quem você está falando, para que não haja ruídos na sua comunicação, né? Então, a gente aprende no seminário a fazer exegese, né? Mas exegese só das escrituras. A gente precisa aprender a fazer exegese da cultura. Isso. E a gente não faz isso. Então, a gente vem com o conteúdo fazendo exegese da cultura, ou melhor, das escrituras, e acha que isso é suficiente. Eu fiz. Ok, esse é o meu conteúdo. Como é que eu anuncio? Como é que eu entrego essa mensagem? E aí eu não estudei, eu não fiz a minha lição de casa, eu não sei com quem eu estou falando. Só um exemplo, por exemplo. Marta e Maria vieram para Jesus com a mesma frase, não? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para Marta, quando Marta diz isso para Jesus, Jesus responde, dando um discurso, falando, eu sou a ressurreição e a vida, e fazendo um discurso sobre o que é a ressurreição. Daqui a pouco chega Maria, a mesma frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não faz um discurso para Maria, explicando a ressurreição. Como eu falei para sua irmã, vem cá, discipulado, né? Tem um método, modelo, vem cá, vou te ensinar. Não, Jesus abraça e chora. Por quê? Porque ele conhece com que ele está falando. Ele entende a cosmovisão da pessoa com que ele está falando. Para Marta, é necessário um discurso. Para Maria, é necessário sentar e chorar. Então, Jesus conhecia. A mesma pergunta, mas Jesus lidou de maneira diferente, né? Então, vejo que hoje falta muito esse entendimento, de fazer essa ponte. As pessoas vêm com muita paixão, mas falta preparo. E quando eu digo preparo, não só é preparo de entender como fazer exegese bíblica, mas entender como fazer exegese da cultura. Então, aquele papel de entender um pouquinho de apologética, como entender a cosmovisão de um povo, como estudar a cosmovisão de um povo, o que é cosmovisão de um povo. Então, isso falta bastante. E aí, voltando ao que o Danilo falou, não é só língua, não. Idioma, quem sabe, você pode estudar idioma no Brasil mesmo. Se eu quiser estudar italiano no Brasil, você pode estudar no Brasil mesmo, em qualquer outro lugar. Hoje, esse mundo globalizado, a gente pode fazer isso, né? Então, você pode aprender a língua. Mas você aprendeu a língua, não necessariamente você está preparado para transmitir o conteúdo do evangelho. Porque você ainda não entendeu qual é a melhor forma de falar. Então, por exemplo, aqui na Itália é diferente. Se eu estou em Roma, é uma forma de abordagem, até por causa do dialeto, cultura, né? Você vai mais para o norte, é um outro contexto, uma outra realidade, ainda que seja italiano, mas eu tenho que entender o contexto de lá. Você vai para o sul, para Nápoles, Sicília, nas ilhas, é outra realidade. Então, esse trabalho de você chegar
você estudar, você ler, você estar com as pessoas, entender essa forma, eu acho que ainda falta, no momento do preparo, inclusive, ser claro isso para o missionário, para aqueles que estão desejosos, né? Então, a paixão, acho que todo mundo começa pela paixão, o chamado, o desejo, e aí vai para o preparo, mas só se prepara daquela maneira formal e não se prepara para o prático, né? Estudar a cosmovisão de um povo, que é extremamente... E eu não vejo que isso é só na Itália, não. Isso, de maneira geral, nosso Brasilzão é lindo, tem que se entender isso. Tem que entender isso. Quem está no Rio é uma coisa, quem está em São Paulo é outra, quem está no Nordeste é outra, quem vai para o Sul é outra, porque são maneiras diferentes de se expressar. E a gente tem que respeitar, inclusive, isso, né? E eu vejo que o Evangelho, ele traz os pontos, realça a cultura de uma forma tão linda, tão bela, que o modelo, ele já não cabe, né? Quando a gente entende isso e a gente consegue adaptar o Evangelho, adaptar não, né? Mas conseguir transmitir o Evangelho para aquela cultura, você vê que a cultura toma um realce assim tão lindo que o modelo ele cai por terra, né? Você fala, nossa, o modelo isso aqui ficou sem graça, né? Foi o que eu vim para cá. Quando eu vi, depois de um tempo que não estava dando certo, aí eu comecei a fazer isso. Aí eu vi que estava, olha, que lindo que é. A gente vê o italiano na forma dele de pensar, de conseguir entender o Evangelho. Aquele modelo está guardado no HD do meu computador e perdeu o seu valor, né? Perdeu o seu valor. Pelo menos para essa cultura, né? Legal, Luiz. Eu não sei se o Jefferson vai concordar. Jefferson é um missiólogo, né? Mas eu acho que talvez um pouco mais de conhecimento de antropologia cultural para nós, pastores missionários. Eu falo isso porque quando eu fazia ciências sociais, a carga de antropologia cultural é muito grande. E é muito grande exatamente porque se você vai tratar com a sociedade, com as etnias, você tem que saber valorar e entender, né? Eu não sei como está agora, eu já estou, né, meu tempo de seminário já é bem diferente do atual e vocês estão saindo agora aí de seminário em termos de falta. doutorado. Eu acho que esse conhecimento, né, a gente se preocupa com o teológico, o eclesiológico, né, e a exegese bíblica, e a gente tem e a paixão, que é muito natural para nós brasileiros, inclusive a paixão missionária, né? Mas eu acho que eu não sei, talvez pode ser que se imagine, mas isso é uma coisa muito secular. É secular, mas o conhecimento de antropologia cultural é fundamental para você conquistar o direito de ser ouvido, né? Exato. Sim, é o que o Luiz falou sobre a exegese da cultura, né? A antropologia, essa fenomenologia religiosa, esse pacote aí que faz a gente entrar nessa cosmovisão. Ainda é a parte manca aí dos programas de treinamento, e como Hickman, a gente tem conversado muito sobre isso. Talvez a gente traga uma grande contribuição nessa área, porque é o que nós estamos sentindo realmente. As pessoas têm dificuldade de cheguei, e aí? Chegando? E quais são as perguntas que eu tenho conversado muito com o Ronaldo Lidório, graças a Deus está recuperando aí do corona, né? Ele e a esposa aí estão recuperando, estão melhores aí. E a gente tem conversado sobre isso, né? Então é algo que a gente tem que estar levando em consideração como Hickman. Mas está aí, Eliezer, a bola está contigo. Então, antes da gente terminar, na realidade, você já foi pulando, já pulou uma etapa, mas é só porque tem algo importante também para a gente conversar a respeito de discipulado, que é um problema sério, é atual, e algumas igrejas, as igrejas pequenas que estão começando o seu trabalho, talvez possam ainda se livrar, não precisa passar por isso. Mas é o problema da terceirização do discipulado. A ideia de que só os profissionais, só aqueles que têm formação teológica, esses são os que podem discipular. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco a respeito disso. Óbvio que a gente já sabe qual é a resposta. Óbvio que a resposta universal, ela é que todos podem discipular.
Mas como é que isso é muito superficial? Como é que a gente pode abordar isso de maneira prática? Como é que o irmão, a pessoa que está nos ouvindo, ou o irmão que está na igreja, no interior do sertão, ou do Nordeste, ou no interior de São Paulo, ou no Amazonas, como é que essa pessoa que está numa igreja que não tem pastor, como é que ela pode se sentir motivada a ver que, poxa, eu também posso fazer parte disso, também posso discipular? Só um minutinho antes da resposta, já que já estamos falando de cultura, eu vou tomar um cafezinho brasileiro. Oh, não, muito respeito aí. Mas é que nós estamos online, não pode xingar, né? Pois é, não pode ter inveja. Pois é, aí, por falar em cultura, eu vou tomar um café brasileiro, fazer o quê, né? Toma um cafezinho. Senti até o cheiro dele aqui agora. Mas é fraco demais esse café. Tá fraco? Olha, isso aqui é forte. Café forte e café italiano, rapaz. Uma gotinha, é uma rapaz, esse rapaz ele já é italiano, rapaz. Ele antes, em off, ele já estava falando da Itália aí, ó. Entendeu? Ô Luiz, eu vim para atrapalhar todo o programa aí, mas isso eu tô empolgado. Eu tenho uma coisinha aí. Pode ser feito online. Acho que mandaram algum roteiro errado para mim aqui. Acho que eu li de outra coisa aqui. Acho que uma outra live que eu vou fazer com outra pessoa. Mas assim, depois dessa conversa, dessa pergunta, que até em off depois a gente pode perguntar, me interessa muito isso. A gente fala de muita semelhança da cultura italiana. E a gente tem a questão o body language brasileiro, italiano, tal, aquela coisa. Na minha família tem gente italiano, tem gente, até japonês tem na minha família. O negócio é um absurdo. Brasileiro tem de tudo, né? Mas a pergunta é a seguinte: o que é de tão diferente que o que a gente acha que é, mas não é na cultura brasileiro e italiano? O que é tão diferente do italiano que a gente não sabe? Que a gente olha alguma coisa, eu vejo essa coisa nacional, eu vejo essa coisa de emoção, eu vejo essa coisa ao redor da mesa, todo mundo fala ao mesmo tempo, a família da minha esposa é italiana, e todo mundo se entende, né? E parece que está brigando, mas daqui a pouco está todo mundo, oscila emoção e alegria. Mas o que é diferente que a gente não sabe? Que você chegou aí e falou assim, olha, isso aí eu não tinha... Pouca gente sabe dessa coisa da característica do italiano, que eu preciso avisar o pessoal que vai chegar para não desandar a maionese no processo aí de... O que um ponto assim que você poderia destacar? Olha, um só é difícil, mas tem vários. Eu falei um só para não ficar. Para não estragar. Para não estragar, mas assim, uma das coisas forte que eu vejo aqui, essa coisa regional e provinciana. Então, essa coisa do italiano, ele se sente italiano quando ele está fora da Itália. Então, ele está lá no Brasil, está lá nos Estados Unidos, dois italianos se encontram, uau, Itália, viva Itália, e a tarantela rola, né? Mas, assim, aqui dentro, até uma frase que foi dita quando, na unificação da Itália, foi dita assim, isso recente, hein? Até porque a oficialização da língua italiana, isso depois pós-Segunda Guerra, né? Então, para você ver como é que é a coisa. Então, assim, o líder da unificação disse assim, nós agora criamos a Itália, agora precisamos criar os italianos. Então, essa é uma frase fortíssima e que você entende, de fato, o que é a Itália. Uma coxa de retalhos de vários povos, de várias culturas, etruscos, celtas e assim por diante, e que se juntaram aqui, mas essas características, elas permanecem até hoje. Então, isso é muito forte. Então, para nós brasileiros, a gente acha que na Itália todo mundo come pasta, e até acha, mas sem graça, só tem pasta, só tem macarrão, vocês comem isso. Mas cada região, cada cidade tem a sua pasta, tem a sua massa, e que é diferente. Então, só para dizer um aspecto cultural, que é muito diferente, isso do Brasil. Nós temos algumas coisas parecidas no Brasil. Lógico que você sai daqui de São Paulo para o norte, para o nordeste, você vê algumas diferenças, mas é mínima comparado aqui. Então, por exemplo, a gente tem palavras, expressões diferentes, mas nós não temos dialetos no Brasil.
Ainda que a gente ache que alguns falam dialeto, né? Mas nós não temos dialetos no Brasil. Aqui, cada cidade, e assim, é dialeto que você não entende. Nem os italianos, nascidos aqui, alguns falam assim, olha, quando o pessoal lá da Sardenha, da ilha, né, fala, eu não sei. Quando eles estão falando sardo, eu não entendo. Italianos, nasceram aqui, falam, não sei o que ele está falando. Então, esses aspectos que ainda existem na Itália é muito forte e que eu não imaginava, né? E que a gente não tem no Brasil. Você pode, vai lá no Nordeste, alguns vão falar bichinho, oxente, mas você vai entender o que ele está falando. São expressões, são palavras, mas aqui é um linguajar, é uma cultura diferente. Então, aqui são várias culturas dentro do mesmo país. E fortes, marcantes, né? E a cultura de Roma aqui é uma cultura gigantesca, vasta, histórica, milenar, né? Então, alguns ídolos da cultura aqui romana são muito fortes, né? Então, uma palavra aqui forte para o italiano é a conquista. Então, por exemplo, você dizer para o italiano que ele precisa de alguém para que ele obtenha a salvação, isso ainda é muito forte para o romano. Então, por que não? Eu conquisto. Porque essa palavra conquistar, no Império Romano, sempre foi uma coisa muito forte. Isso até hoje ainda é muito forte na tradição, o conquistar. Até o início do campeonato italiano foi um discurso de Dante. Eu estou vendo a TV, daqui a pouco começa uma música e um discurso de Dante. E daqui a pouco, no final, vai ter o início, o campeonato italiano de futebol. Eu falo, então você vê, a cultura é muito rica, né? E algumas coisas são muito fortes aqui. Então essa coisa da conquista, vamos conquistar, é muito forte para o italiano. E a entender a salvação, é preciso de alguém para obter a minha salvação, porque eu sozinho não conquisto, é duro. Então essas coisas assim, rapidinhas aí. Sim. Tá bom. Gente, nós estamos encerrando a nossa live, como sempre. Vamos fazer considerações finais. Tá? Luiz, obrigado por compartilhar a sua experiência, aquilo que Deus tem te ensinado. Realmente foi bênção para mim. Eu aprendi muito nesse nosso tempo aí. Certo? Jefferson, Danilo, Márcio, mais alguma coisa? Não, eu só recebi aqui um WhatsApp do Danilo aqui, que tem um pessoal assistindo, e pedir desculpa se a gente navegou demais aí nos assuntos, mas é que o assunto é tão interessante, né? E aqui, alguns comentários aqui, que o pessoal falou aqui que ter cuidado e manter linhas de raciocínio na live. Então a gente... Foi esse mesmo, Danilo, que eu entendi? Acho que eu tô meio drogado hoje. É isso mesmo que... A gente vai fazer uma regra para as próximas lives, não deixar drogados entrar. Isso. Então, gente, foi muito bom ficar com vocês aí. Foi muito bom ficar com vocês aí. Então, Danilo, quer falar mais alguma coisa? Márcio? Deixar o meu abraço aqui pro Luiz, né? Obrigado, Luiz, por compartilhar a sua experiência aí, cara. Máximo respeito pelo que você faz aí, a tarefa árdua, né? Ser um outsider, é o que a gente chama aqui, ser um outsider em uma cultura, cara, isso traz, o peso é muito grande, né? O peso disso é muito grande no dia a dia. Então, obrigado por compartilhar aí suas experiências com a gente, e a gente vai estar orando por você aí, pelo trabalho que você tem feito aí na Itália aí, e também pela sua família. Obrigado, tá? Um abraço. Bem, obrigado a você, gente. Obrigado aí, aprendi muito, viu? Tá bom, Luiz, foi um prazer, a gente aprendeu bastante, foi uma experiência muito positiva pra gente. Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Obrigado, gente. Eu digo mesmo. Obrigado mesmo. Tá bom. Aqui a gente se despede e até terça-feira que vem, com a graça de Deus.